Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu quero responder a seguinte pergunta: é apropriado, é correto que membro da Igreja de Jesus Cristo participe de festa junina? Nós tivemos um vídeo na época do Halloween, que é comemorado nos Estados Unidos, mas em muitos lugares do Brasil também, algo semelhante, porque alguns membros estavam preocupados se os membros da igreja, se o Dia das Bruxas, o Halloween, poderia ser comemorado por seguidores de Jesus Cristo, já que o próprio nome trazia, Dia das Bruxas, uma alusão a algo que é inapropriado para os membros da igreja, que é feitiçarias, bruxarias e todas as coisas ruins associadas a isso. Naquela oportunidade eu respondi que o Dia das Bruxas ele não é religioso, ele é cultural hoje em dia, As pessoas que se fantasiam de fantasma, de vampiro, elas não necessariamente querem adorar coisas ruins, remeter a coisas ruins. É a mesma coisa que você lê o livro do Harry Potter ou do Senhor dos Anéis. Inclusive, o Senhor dos Anéis foi mencionado pelo presidente Uchtdorf em algumas conferências atrás. É um clássico. Então lá ele fala de um mago, ele fala de criaturas que não existem. Não há problema, meus irmãos e irmãs, por exemplo, de você estudar a mitologia grega ou mitologias de outros lugares que falam sobre animais fantásticos, sobre criaturas, semideuses, sabendo que essas coisas não são reais, mas são simbólicas. Muitas vezes as pessoas que escreveram, que perpetuaram essas histórias, esses mitos, elas queriam transmitir valores e conhecimento que eram muito sagrados e importantes para elas. Então, não vamos ser tolos pensando que essas coisas são literais de alguma forma. Nós sabemos a realidade está em Cristo Jesus. E as outras coisas, elas podem nos mostrar indícios de princípios que fazem parte do Evangelho de Jesus Cristo. Mas vamos lá, vamos falar sobre a festa junina. Muitos membros da igreja participam de festa junina. Normalmente as festas acontecem, como o próprio nome ele remete, no mês de junho. Existem algumas que acontecem mais tardiamente, no mês de julho, e aí fala festa julina, No começo, a festa junina ela era direcionada a santos da Igreja Católica, ou seja, quando surgiu lá no século XVI, mais ou menos, aqui no Brasil. Então, era São João, Santo Antônio e até São Pedro, porque eles têm dias que a Igreja Católica comemora dentro do mês de junho. Mas se a gente for ver ainda da onde veio isso, onde surgiu a festa junina, a gente vai passar desse século XVI, vai lá para Portugal, para a Europa, e a gente vai ver que havia uma festividade pagã por causa do solstício que acontece nessa data no hemisfério norte. Então, o solstício de verão era, para os pagãos, as pessoas que não eram cristãos, não acreditavam em Jesus Cristo, nem tinham ouvido falar dele, um marco importante, onde com certos rituais, eles expulsavam os espíritos malignos. Quando a Igreja Católica, principalmente, se firma na Europa, e se torna muito importante, algumas tradições elas foram adaptadas, porque era difícil tirar aspectos culturais que já estavam intrínsecos naqueles povos por muitos anos. Então, realmente pode fazer essa comemoração, mas o significado é outro. E aí foi mais fácil essa transição para o cristianismo. Agora, você pode dizer, eu não sou pagão, eu não sou católico, mas eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Então, qual é o significado da festa junina para mim? O significado cultural. O povo celebra a festa junina. Em muitas regiões do país, principalmente o Nordeste, as festas populares, elas são muito grandes, é muito divertido, é colorido, é comida típica, é maravilhosa. Então, é claro que você pode fazer críticas e talvez
desejar não participar dessas coisas, você é livre para isso, né? Você pode pensar, eles estão representando pessoas de um modo caricato, que eu não me sinto confortável, né? Eles estão vestindo de caipira e se pinta. Eu não vejo nenhum problema nisso, e eu não acho que ninguém que viva no interior de um estado e se identifique como caipira ou pessoa do campo, se sente incomodado com isso. Pelo menos eu nunca ouvi falar de alguém fazendo protesto contra pare de se vestir como caipira. Mas é bem possível no mundo atual que nós vivemos, onde tudo é uma ofensa, que isso possa acontecer. Mas eu não vejo nenhum problema de se vestir de caipira, né, por aquele chapéu de palha, talvez deixar um bigodinho. As meninas colocam um vestido bem colorido, a gente dançar quadrilha, comer coisas deliciosas que geralmente a gente faz apenas neste festival. Então é uma festa muito legal. E muitas alas, que são essas unidades onde tem cerca de 200, 400 pessoas, né, na igreja, as alas com o bispo, ou se for um pouco menor com o presidente do ramo, geralmente fazem festas juninas. E aí os membros usam até o terreno da igreja, né? Pode ser uma quadra, pode ser um estacionamento, eles põem lá as barraquinhas, e aí tem, claro, não tem álcool, não tem nada que seja contrário à palavra de sabedoria. Ainda assim, algumas tradições são mantidas. E é bom que seja mantido, né? Porque é um momento de diversão, de descontração entre os membros. É bem legal você poder dançar quadrilha, você se divertir com seus irmãos e irmãs que às vezes você só vê no domingo, né, e não tem tempo para ver durante a semana. Então, não há nenhum problema doutrinário de se comemorar. Existem festas tradicionais em vários países diferentes e a igreja simplesmente adere, né? Ou seja, os membros da igreja aderem a essas festas. É verdade, meus irmãos e irmãs, que se for algo contrário aos princípios do evangelho, nós devemos recusar, mas eu não vejo nada na festa junina que nós temos hoje como festividade popular contrário aos ensinamentos de Jesus Cristo. Eu vejo, na verdade, muitas coisas a favor, como essa confraternização, né, da irmandade, como essas comidinhas deliciosas que a gente pode fazer, servir aos outros, compartilhar. Mas é isso que eu queria falar para vocês aí. Aqui na ala brasileira que eu frequento, no estado de Utah, nós teremos uma festa junina e eu estou muito animado para poder participar. Vai ser muito legal, como tem sido todos os anos. Aliás, eu mesmo realizo a festa junina aqui para meus amigos. Daí não é uma coisa da igreja, eu reúno meus amigos, a gente faz uma fogueira, a gente dança, a gente come e é bem divertido. Então, se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, fiquem em paz, porque você participar da festa junina não tem nada errado. Evidentemente, dentro de algumas festas existe a possibilidade de acontecer coisas erradas. Como, por exemplo, álcool. Nós não devemos beber. Existe, às vezes, risco para as criancinhas se elas ficarem muito perto do fogo. Enfim, nós temos que ser sábios nesse sentido e adaptar essa comemoração para que fique dentro dos princípios e dos padrões do Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo o carnaval, eu também acho que já fiz vídeo aqui sobre o carnaval. O carnaval hoje é uma comemoração, posso dizer, satânica, né, no Brasil. Infelizmente, nós temos uma série de pecados que acontecem durante esse feriado, o que é muito triste para Deus e para os santos. Mas, durante o feriado, nós podemos encontrar oportunidade, feriado de carnaval, de fazer coisas boas, acampar com a família, acampar com os membros da igreja, passar um tempo refletindo nas coisas de Deus. Tem muitas coisas boas que nós podemos fazer sem nos envolver com as coisas do mundo, onde há pornografia, drogas e vários perigos espirituais que vão nos afastar de Deus. Beleza? Então, é isso. Nós santos podemos discernir
pelo Espírito de Deus as coisas que são boas, as coisas que são ruins. Nós vamos ter a oportunidade de estudar no Vem Segue-me no Novo Testamento em breve as palavras de Paulo. E Paulo, ele foi um apóstolo que levou o evangelho para diferentes culturas, em diferentes lugares remotos. E ele teve que lidar com esses desafios, né? Mas espera aí, essa festa aqui, ou essa comemoração, ou esse hábito deles, não tá, será que está de acordo com o evangelho ou não está? E ele teve que aprender por revelação, e muitos seus ensinamentos falam sobre essas diferenças culturais. Nós vamos ver em breve um embate entre Pedro e Paulo, e a igreja decidindo, né, sobre a circuncisão. Como é que fica isso, a circuncisão? É um costume, é uma ordenança, é algo requerido, não é? Como é que é? Então, continuem assistindo aqui os vídeos do canal da Central das Escrituras que vocês vão poder ver mais sobre isso. Mas sobre a festa junina, eu acho que eu respondi o que devia responder. E é isso. Boa comemoração para vocês. Até mais, pessoal.